Galera, estamos aqui em mais uma live do Somos Todos Guerreiros, agora com o artista, cantor e compositor Djagan, natural da Bahia, né? Mas já mora um tempão aí nos Estados Unidos, Los Angeles, e vai falar um pouco aí da sua trajetória na música para nós. Não é isso, Djagan? Isso, exatamente. Na correria, como sempre, como todos nós estamos na correria, né? Que o reggae é música de correria, né? Música de labuta, música de protesto, música de, 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 de plantar agora e colher mais tarde. Esse é o tipo de música que a gente está fazendo, que é o reggae. Perfeito. Massa, cara, muito massa. Fala então do teu começo na música aí, um resumo da tua carreira. O resumo de minha carreira, o resumo começou lá já de Salvador, já da Escola Criativa do Olodum, e de lá da Escola Criativa do Olodum, que foi praticamente a minha última casa, aí vim para cá, para Los Angeles, em 2001. E aí, quando comecei a fazer outras coisas, foi que eu me amadureci mais como artista, né? E passei a ser maior de idade, a música também cresceu, ficou maior de idade também, uma coisa mais profissional, e aí tá rolando até hoje, sem parar. De evento para evento, de show para show, de gravação para gravação, e sempre amadurecendo o trabalho, né? Massa. Massa, massa. E como é essa tua conexão aí, como foi o primeiro impacto de ter teu trabalho cantado aí nos Estados Unidos, né? É, E tem aquele impacto de ser um brasileiro chegando muito novo nos Estados Unidos, plantar, como tu falou, plantar para colher. exato. Você plantou, não está colhendo. Como é que tá a parada aí pro teu lado? Eu plantei na época que eu cheguei aqui, estou colhendo, graças a Deus. Agora dá para colher porque eu estou fazendo gravações. Agora mesmo estou fazendo gravações de participação com músicos do The Wailers, fazendo uma produção lá. Estou fazendo música agora. Tem várias músicas sendo gravadas com Fully Foods, que é o baixista de Peter Tosh, que está Tô gravando ligado. várias músicas minhas. Tem música sendo mixada e masterizada por Dennis Thompson, que era o engenheiro de Bob Marley. Então, estou colhendo agora, né, o que eu plantei, o fruto que eu plantei há anos atrás, estou colhendo agora. E graças a Deus tá dando bons frutos, né? Uhum. Com certeza, irmão. Vai crescer cada vez mais o trabalho reggae. É sempre importante a gente plantar para, como você fala sempre aí, né? É importante plantar para colher. Exato. E eu queria saber de ti aí, para início de conversa, eu queria saber de ti o primeiro single que você lançou aí no Brasil, seja no Brasil, Eu nos lancei, meu Estados primeiro Unidos. foi um single que não foi muito relacionado ao reggae, mas foi a maioria das coisas que eu toco vira reggae, independente de ser uma canja, ser uma palhinha, alguma coisa assim, sempre sai com a identidade do reggae. E foi com um projeto que eu fiz anos atrás com a banda Mili Mili, que é uma banda árabe, uma banda do pessoal da Armênia, Armênia com Iraque. E aí eu misturava o dancehall com samba, com coisas assim, e a música de dança de ventre. E sempre rolava coisas, surgiam coisas novas dali daquele projeto que eu tinha, que a gente fazia world music. Então, da world music rolava sempre o reggae, rolava o samba, rolava o dancehall, sempre rolando coisas a partir dali. Então foi ali o primeiro single, com Mili Mili, dali da Mili Mili, eu fiz participação antes da Mili Mili, tinha uma banda que se chamava Badawi, que era uma banda de samba reggae, e o único brasileiro era eu na banda, né? Então, dali eu sempre com a identidade do reggae também, que sempre foi para ali. Então, eu sempre levei a identidade do reggae para tudo que eu fizesse aqui, ou qualquer coisa que eu faço. Então, a minha identidade do reggae sempre está permanente, está presente, né? Claro. Aqui eu estou falando no Brasil. Aqui no Brasil nós temos um grande festival de reggae, né? Realizado todo ano na Bahia, que é o República, né? República do Reggae. Justamente é o República do Reggae. Traz muito artista de fora para mesclar com os brasileiros, né? Com os artistas brasileiros. E eu gostaria de saber de ti o seguinte, aqui nós aceitamos muito bem, né? Os caras que vêm de fora aí, os foundations, como tu falou aí, ó, o cara do baixo, o Full Wood, que ele teve aqui, acho que não me engano foi ano 2 anos passado. atrás com o Andrew Tosh. Isso, É, isso, isso. Nós fizemos a turnê dele. Eu estava também com um cara que fez a turnê, eu trabalho com ele. Enfim, aí a gente aceita muito, muito bem eles aqui, né? No uhum. Brasil, diz que é a nossa casa. Então, e como é a recepção de um brasileiro aí? Eu estou falando em questão de Em música, questão de música, nos Estados Unidos. olha, músico é aceito em qualquer lugar, né? Que músico de chegar em qualquer lugar e fazer
o trabalho de música, porque música é a única língua que se fala no mundo todo, né? Então, Claro. quando chega um brasileiro, independente de qual seja a sua função musical, o instrumento que ele toca, qualquer coisa assim, ele chegou aqui, tocou, fez a música dele, pode não ser da forma que seja no Brasil, né? Toda esquina tem músico no Brasil, aqui não é toda esquina que tem músico, mas tem pessoas que conhecem música. Então fica um pouco assim mais difícil de trabalhar também, porque aqui o pessoal não abre muito as pernas para pessoas de outra cultura, de outra nacionalidade ou coisas assim. No Brasil é um pouco mais o povo do Brasil é mais aberto para aceitar as pessoas que vêm de fora para fazer qualquer coisa dentro do Brasil. Aqui o pessoal não abre muitas pernas assim, eles ficam assim, porque eles já têm a cultura deles. O que vem de outra cultura para cá, eles ficam assim, sem querer aceitar muito e tal, mas acaba que eles acabam se rendendo, dependendo do que seja, né? Entendi, entendi, muito bem. Rapaziada, estamos falando aqui com o Diagan, um baiano, né, brasileiro, radicado nos Estados Unidos aí, fez sua carreira aqui no Brasil e agora está se consolidando também nos Estados Unidos, já tem alguns singles lançados, trabalhos que vêm a ser lançados aí também. Espero que vocês acompanhem o cara aí nas redes sociais dele, passe a consumir o single do cara, que o cara é muito bom. Já vi Obrigado. alguns trabalhos teus aqui, bom. Mais para frente eu vou falar do novo single aí que você vai lançar, a gente vai falar e tem uma coisinha ainda para a gente trocar uma ideia ainda. Mas vamos seguir o protocolo aqui, cara. E assim, falando de reggae, você falou aí que o reggae sempre te acompanhou. E qual foi assim a primeira referência que você escutou e disse, cara, eu quero fazer reggae igual esse cara? Rapaz, honestamente, vou falar uma coisa aqui que eu geralmente não falo, mas existe um artista que eu sempre admirei, e por coisas assim do destino, né? Então eu passei a não adorar muito esse artista. Eu não vou dar o nome dele para não dar muito ibope pra ele, mas é um artista local de Salvador que eu sempre admirei ele, sempre fui amigo dele. Então eu admirava muito o trabalho dele. Ele faz reggae reggae de responsabilidade lá na Bahia, e eu sempre admirei o trabalho dele. E como por coisas pessoais eu passei a não seguir, nem não adorar muito ele mais, mas ele foi a primeira assim para me dar um incentivo com o reggae, mas eu sempre curti Gilberto Gil, que para mim foi o primeiro artista de reggae, antes até de Bob Marley, e Jacob Miller, né? Jacob Gilberto Gil Miller. e Jacob Miller. Então foram os dois primeiros a me guiar, assim, né? Para eu me entender como artista, até que eu não cantava reggae no Brasil, não cantava reggae, mas eu gostava muito de reggae. E o reggae comecei a me identificar já desde criança na família. Meus tios faziam coleções de vinil e tal, é, e sempre rolava festa na casa de minha avó, e meus tios sempre eles faziam aquela coleção, aquelas festas, rolava lambada, naquela época que era lambada, que é o Compa, que é a música do Haiti, que sempre era grande na Bahia, não sei aí no Maranhão, mas rolava sempre. Né? Então naquela Aqui época também. ou era reggae ou era lambada que rolava lá na família. Então o reggae sempre estava presente na minha formação como pessoa, né? Uhum, certo. Aqui também rola muito, tem muita influência. Aqui tem muita influência jamaicana, que estou falando de São Luís, né? Você É, deve conhecer São Luís, é, capital do reggae no conheço, Brasil. conheço. Enfim, aí tem muita dessa cultura jamaicana. A gente não adotou a cultura jamaicana, mas o ritmo jamaicano O nós ritmo jamaicano. adotamos. É. Agora a Bahia tem mais da cultura jamaicana. São Luís tem a música, a Isso, Bahia tem a cultura. É a cultura da Bahia, se você isso. anda na Bahia, se você vai em qualquer lugar da Bahia, você sente a Jamaica, né? Em qualquer lugar que você É, vá na Bahia. isso que eu falo. Sempre quando eu falo de Bahia e Maranhão, eu falo que para as lives que eu tive, né, essa já é a sexta live que eu estou fazendo com artistas. Enfim, eu falo sempre que a Bahia e o Maranhão é a parte maior da África no Brasil, porque é onde se concentra o maior número de E pessoas cultura, né? E pretas, né? cultura. E cultura também, isso É. eu vou chegar lá. E cultura também, porque vem todos, vem tudo. Aonde tem o maior número de pessoas pretas, o maior número de tambor de crioula, entendeu? Tambor de crioula, bomba meu boi, esse tipo de coisa. Tudo vem como A um amigo herança. meu que eu entrevistei outro dia.
Ele disse, tudo isso é África. Tudo isso é África. Tudo isso é África. É Os herança, herança originários, africana. isso que eu falei, isso que ele falou para mim. E a gente está aqui, eu sempre pergunto, esse é um tema pouco complicado, mas eu sempre pergunto, eu não tenho nenhum, nada contra nada. Eu tenho que perguntar. A gente está vivendo aí tempos de turbulência, né, cara, de complicações muito nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos como no mundo, no Brasil. Isso nunca acabou. Entendeu? Isso foi uma grande loucura da Babilônia. A Babilônia não faz a minha mente. Enfim, sobre racismo, entendeu? As pessoas aqui no Brasil, elas dizem, muitas pessoas, eu tenho muitas pessoas que conversam comigo, dizem que aqui é um país muito complicado de se viver se a pessoa é preta, né? Negra, preto. Ele é muito complicado de viver e que eles têm um grande rancor de dizer, pô, uma cidade, um país tão mesclado, tão de culturas, né, de coisas, e não se respeita. O próprio ser humano em si, ele não se respeita com o outro, por causa de detalhes, de coisas que a Babilônia inventa, né? Eu queria saber de ti, cara, como você é um brasileiro nos Estados Unidos, como você encarou essa parte aí do racismo nos Estados Unidos ou até no Brasil, cara, que você exponha seu ponto de vista. Tá certo. Olha, para começar, no Brasil, eu não é dizer que não presenciei, já presenciei. Do momento que eu nasci até o momento que eu saí de lá, presenciei sim racismo por causa da separação, da diferença das coisas. Eu fui criado na comunidade muito pobre, né, lá de Salvador, e de acordar de madrugada assim para sair de dentro de casa porque estava chovendo, aí alagava tudo, e perdia a casa, perdia tudo. E o racismo já começa a partir dali, né, das coisas que herdamos, que não foram riquezas materiais, não foram bens materiais, foram o que herdamos foi mais ou menos isso aí, a pobreza e tal, uma coisa que nós não tínhamos na África, foi levado, tiraram a gente da nossa riqueza, levaram para um país para começar tudo de novo e tiraram aquela consciência que nós tínhamos de ser livre, de ser dono de tudo que a gente tinha e para passar a ser escravos. Então, hoje, em 2020, estamos passando por um momento de racismo maior ainda, porque agora estamos acordando mais. Tem a rede social, tem a tecnologia que está ao favor das pessoas agora, que está para mostrar que existe mesmo. E na minha época de adolescência, até de minha infância de criança no Brasil, como eu falei, eu presenciei, mas não tinha noção do que era. Né? Presenciei várias vezes, mas não tinha noção do que era o racismo, de trabalhar numa marcenaria, mercearia, e chega lá o dono da loja, depósito, ele dizer que faltou dinheiro do depósito que foi feito, e coisas assim, trabalhar vendendo comida para um restaurante que eu trabalhei, e dali me acusaram da mesma coisa, para não pagar meus tempos, não tá entendendo? Trabalhava a semana toda, chegava no fim de semana, aí falava que sumiu o dinheiro para não ter que pagar. Então, isso é uma forma de racismo, as pessoas não entendem isso. Entendeu? Então, eu enxergava como racismo, mas não tinha noção do que era o racismo. E aqui eu passei a enxergar mais ainda, porque eu virei militante a partir do momento que eu pisei aqui nesse país. Eu passei a ser militante Rastafari. Então, eu entendo mais, eu enxergo o racismo em tudo. Eu não sou cego, eu percebo, eu enxergo, vejo tudo, vejo onde está o racismo em tudo que acontece no dia a dia. Então, já passei o racismo aqui, né, 2 vezes com meus filhos. Então, eu sei exatamente o que é. E pessoas vão dizer, não existe racismo onde que não existe? O único país que não existe racismo é um país que só tem aquela raça. Um país que existir várias raças, vai existir o racismo. Então, como aqui é um país que existe várias raças, então vai ter o racismo. No Brasil, é um país que tem várias raças, vai ter o racismo no Brasil. E quando você vai em um lugar, que eu já fui em lugares que tem uma raça que é maior, que predomina mais do que a outra raça, o racismo não é tão forte porque eles não se sentem amedrontados pela minoria. Entendendo? Por isso que eles dizem que o negro é a minoria em qualquer lugar. Como é que o negro é a minoria nos Estados Unidos? Todo lugar que eu olho, eu vejo negros. Entendeu? E tem vários lugares de negros que eu não vejo brancos ou outros. Então, não é que o preto seja a minoria. Eles colocam o preto como uma minoria para que o preto se sintam como minoria para não ter o poder de lutar pelo seu direito. Entendeu? Então, qualquer lugar que você for, se você vê 10 contra 1, você não vou não, porque tem 10 ali, só um só.
Então, esse pensamento tá para isso aí, para o cara se iludir e achar que ele é minoria e não partir para a guerra, não partir para a briga, não partir pelo direito de que ele tem alguma coisa. Entendi. Sensacional. Sensacional. Botei muita fé no que tu falou. Aqui, ó, estamos aqui e tal, já tem uma galera chegando na área. Temos aqui a presença do ilustre Barrington Levi. Ó, Você conhece esse cara? Barrington Levy? Lógico. Yes, mano. Ele tá aqui Tô na vendo. live. Ele me Yeah, segue lá man. também. Big respect. Respect Barrington Big Levy. Big respect. fan, big fan. Yeah, two of Yes. my musicians worked with Barrington Levy before. Yeah. Yeah, one of the drummers and the bass player. I work with them too. Yeah. Very nice. Ok, né? Algumas pessoas falam que o branco que o branco não tem que falar de racismo, né, e tal, o branco não sofre racismo. Eu já penso ao contrário. Eu penso que nós temos que falar sim, porque isso quer dizer que a gente não compactua com esse tipo de coisa. Se a gente se calar, a gente está compactuando com o mal, com a Babilônia, que eu também sou um Rastafari. Eu também creio em Haile Selassie e nas suas profecias. Creio em Marcus Garvey. Marcus Garvey falou: você não pode ter, ter, ter vergonha da sua pele preta. Você tem que ter orgulho, porque a pele preta é um sinal de luta que você tem na sua vida. Ele disse isso. Nas palavras dele em inglês, eu traduzi, ele disse isso. E quando eu vejo, quando uma pessoa como a gente tem aqui no Brasil, você também, é claro, é um grande fã, ele é um ídolo brasileiro. Mano Brown fala que quando um branco pensa como um irmão negro, ele também tá compactuando com a verdade, porque Exatamente. isso não é um pensamento de todos os brancos. Todos os brancos não é assim. O cara aprende a ser racista, o cara aprende a ser isso tudo. Isso é uma doença, né? O cara, ele adquire a passar do tempo, a decorrer do tempo ele começa a adotar aquilo ali. Ele não nasceu com aquele problema, aquilo ali eu acho que é um problema, acho que é uma doença que tem que ser consertada. Né? Enfim, eu passei o meu primeiro pensamento sobre isso foi quando eu tinha uns 14 anos. Eu estava com o meu amigo, eu estava com um menino, ele era pequeno, um pequeno moreno, preto. Estava brincando com ele e ele foi para a casa de um colega meu. E esse colega meu também, ele era brau, entendeu? Ele não era, ele era preto também. E ele falou pro pequeno, um menino mesmo, acho que o menino tinha 2 anos, que não era para brincar lá. A menina dele lá não era para brincar com o menino, porque o menino era preto e tal. Ali eu já senti uma raiva dele tão grande, eu pensei em Você sabe da história de dizer Marcus uma Garvey, coisa. né? Que ele passou por isso também, quando era criança. Claro, Marcus Garvey claro, passou por claro, isso quando ele era criança, que a melhor amiga dele era branca. E ele não sabia que ele era preto. claro. Mesmo ele estando na Jamaica, ele não sabia o que era preto. O que era ser preto. Uhum. Que todo lugar que ele olhava ao redor era preto, então ele não enxergava. Então a melhor amiga dele era branca, então ele passou por isso pelos pais dessa criança que proibiu dela brincar com ele. Uhum. Ele também era, tinha, para você ver como o racismo é uma doença, eu não tenho nem adjetivo para isso, que o Marcus Garvey, ele não era de uma família de baixa renda, ele tinha uma renda Uhum. também. O pai dele era dono de bibliotecas, etc. Tal. E aí você vê, né, que vem primeiro a importância do cara ser preto, essa coisa toda e tal. Depois o cara vai olhar para o ser humano, para a pessoa que tem além daquilo ali. Enfim, é uma coisa complicada, mas a gente vai fazendo nossa parte, não vai compactuando, porque o mal que se espalha fica gigante, né? Agora, se a gente não espalha essas coisas da Babilônia e não deixa controlar nossa mente. Aqui também está o meu amigo Gerson Brito. Hoje pela tarde a gente tivemos uma grande live com um cara chamado Kate Blair, o Anthony B. Ele recebeu nós aí para fazer uma live ali, muito bacana. Agradeço ao Anthony B, ao Gerson Brito, que foi o tradutor. Enfim, nós estamos aqui, vamos para o
vamos para as coisas, falar um pouco de música, né? Uhum. Você falou aí dos seus primeiros singles, das suas coisas e os trabalhos novos que estão por vir. Eu sei que Os, você vai, tra... eu sei os que trabalhos. você vai lançar eu sei que você vai lançar um clipe chamado Don't Let Me Don't Down. Let Me O Down. single já saiu. É. Como, como vai ficar isso aí? Olha, antes de falar desse single, já teve um outro trabalho que o ano passado lancei o New Rockers, que era um projeto que eu tenho com o Gerson da Conceição, não sei se você sabe. Um projeto Aham. que eu fiz, um projeto de mais ou menos de 10 anos de trabalho, que foi construído durante esse período de 10 anos quase, e foi lançado ano passado, logo após a morte de Gerson, eu lancei o álbum. E foi um álbum com 15 músicas e não passa a ser um trabalho velho, é um trabalho novo ainda, porque eu estou sempre lançando coisas, então quando eu lanço coisas uma atrás da outra assim, fica parecendo que já tem um tempão que eu lancei alguma coisa. Então tem um ano que eu lancei o New Rockers, depois do New Rockers lancei uma outra música, aí fui lançando, aí lancei um outro álbum com o Orange Roots, é um projeto lá em Salvador, muito bom, um reggae psicodélico. E depois desse álbum também, foram 2 álbuns lançados em 2 meses. Então, singles atrás do outro, um single atrás do outro rolando. Então, lancei mais ou menos umas 30 músicas no último ano, né? Quase 30 músicas no último ano. Então, e também tem uma parceria que eu tenho com a Mafia Reggae, que está me fortalecendo também, abrindo portas para conhecer outros artistas. Conheci o Vel Rangel através da Mafia Reggae, fiz uma outra produção, foi lançada agora mês passado, mês retrasado. Tem outra música agora que vai ser lançada com a Claudia, que ela não tem nada a ver com reggae, mas ela se juntou com reggae, a gente está lançando outro projeto. Tem esse Don't Let Me Down, que está sendo gravado agora, e estou agora com 8 faixas sendo produzidas agora. 7 músicas sendo gravadas o baixo com Fully Forward, e produzido algumas com Beavis, que era da Mano Banto. Outra produção está sendo feita agora com Ricardo Verocai, que é um tecladista fenômeno, de lá de Curitiba, e outras gravações estão sendo feitas agora com Aston Barrett Jr., que é o baterista do The Wailers, está sendo produzido com ele. Aham. Então, o trabalho tá andando, não está parando, então não quer dizer que as músicas que foram lançadas no ano passado são velhas, é porque são músicas que estão sendo lançadas sempre, então fica parecendo que as outras estão bem lá atrás, mas não é. Então, em um ano, eu lancei mais ou menos 25, 30 músicas. Claro, claro. Como eu sempre falo, né? O reggae não para. Não para, não, velho. Jamais. E tem É pessoas que não verdade. entendem, porque a música é um ritmo diferente, essa que eu estou lançando agora, Don't Let Me Down, mas as pessoas não sabem que vem das raízes do dancehall, das raízes do reggae, que é o dancehall. Então essa Yes. Don't, girl, don't let me down, ali é um dancehall que está rolando. Então as pessoas Hã? não entendem exatamente o que é, mas ali é um dancehall romântico, com uma linha mais suave, uma linha mais leve, e algumas pessoas já se sentiram contagiadas já por esse ritmo que está rolando agora, que é esse dancehall mais levinho e tal. Vai ser lançado agora, dia 15 é o clipe, mas o álbum, a música já foi lançada, já, o single já foi lançado. Então, pode conferir lá também, tá rolando. Tá tudo tranquilo, meu jovem. Aqui eu tenho rapaziada aqui, ó, de Brasília, Salvador, tá na área. Grande respeito, Salvador. Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tá na área. Valeu aí, rapaziada. Continua Massa. seguindo Então nós deve ter aí. uma galera aqui de Los Angeles também assistindo aí, mas eu não tô olhando que eu tô de longe, mas deve ter uma galera aqui de... Então as Tem aí, pessoas podem fazer tem perguntas mais. depois aí, eu não sei como é a sua programação aí, a respeito do bate-papo que a gente está tendo aí. Se você tiver alguma pergunta aí, alguma questão que você olhou aí, pode Não, responder mas eu não tô tranquilo. vendo direito, não. Aqui é o artista que manda. Estou aqui só para fazer a conexão, artista, fã, aquela coisa. Nossa. Enfim, cara, mais cedo aí você falou do ativismo Sim. Rastafari, tal, eu queria saber, eu queria não, né? Estou perguntando aqui para todo mundo saber, qual a sua relação com o Rastafari, como nasceu isso em você? Olha, eu já tive convivências com Rastafaris em Salvador, né, com várias pessoas, mas eu entendia, mas não sabia exatamente o que era, mas eu sempre me considerei Rastafari antes mesmo de aceitar, de mudanças e tal, porque a partir da minha doutrina de cultivar o meu corpo e cuidar do meu corpo, de uma parte mais saudável, mais simples, mais natural, e foi aí que partiu
aceitar também a consciência e estudar mais e se aprofundar mais. Então, a partir de músicas e de quando eu cheguei aqui também, eu me aprofundei mais, porque eu conheci jamaicanos, conheci uma tribo de Bobo Shanti que me aceitou. Então, passei a seguir também o Moorish Science, que é uma ciência moura, né, que também segue com a mesma doutrina de Rastafari. E a partir dali eu já fui seguindo também, já participei, já fui para templos e igrejas, e daí continuei e já participei, fui da 12 Tribe, e sou da Bobo, fui da Bobo Shanti também, participei de algumas coisas da Bobo Shanti, mas não me relacionei muito com a tribo da Bobo Shanti, né? Mas são uma coisa mais livre, sou 12 Tribe, continuo sendo da 12 Tribe, então o relacionamento que eu tenho é esse já quase há 20 anos já. Entendi. Muito massa, muito legal essa conexão. Acho que vale a pena a pessoa saber um pouco sobre o Rastafari, né? Saber um pouco sobre o que é o Rastafari, porque a pessoa pensa que é só chapar o coco E curtir reggae, né? e tocar reggae. Não é assim, não é assim. Não conhecer a Não é assim, consciência, o movimento, do que é o movimento, o que o movimento representa, né? Uhum. Muito para o corpo da pessoa, né? Porque o Rastafari diz que a igreja dele é o É corpo o corpo, dele. é o templo Então, dele. se Como eu ele falei, tá... eu já aceitei o meu templo, já antes de ter a consciência, eu já tinha aceitado já no corpo, a Claro, parte claro. física eu já tinha aceitado já. Claro, claro. Mais cedo você falou aí de parcerias e tal, o Food e outras pessoas aí que tocaram com você. Ainda tem alguém que você quer fazer uma parceria, tem assim um sonho, alguma vontade de fazer uma parceria com algum artista? Tenho. Ou qualquer Eu acho que artista todo regueiro tem esse brasileiro? sonho que é de fazer alguma coisa com algum dos Marleys, né? Eu já participei em palcos, já participei em shows e tal, mas eu queria mesmo gravar alguma coisa com algum deles, dos Marleys, né? Com o Zig, com Julian, com Kimani, com Damien principalmente, com outros dele, que é um sonho de qualquer Rastafari que canta reggae, que faz reggae, de fazer alguma coisa com o ídolo deles, né? Então, eu tenho esse sonho de fazer. Sou fã deles e gosto muito do trabalho deles. E para fazer uma participação, um trabalho com alguma coisa com eles, para mim, já como eu falei, já participei de shows com eles, mas nunca gravei nada com eles. Mas conheço pessoas íntimas deles, músicos que tocam com eles, pessoas próximas deles, mas nunca tive essa oportunidade de gravar nada com eles. Então isso para mim é um sonho que vai continuar até o dia que acontecer, né? Então já aconteceram várias coisas na minha vida que está acontecendo, vem acontecendo, que foi parte do sonho, né? De fazer reggae, de estar morando aqui, de estar... Não estou vivendo só do reggae, mas estou respirando reggae, estou me alimentando de reggae, o reggae que me sustenta espiritualmente. Então isso para mim é um sonho, né? De você seguir uma doutrina e seguir uma crença, um conhecimento que você tem, que é do ativismo, e tem uma música que se identifica, que existem vários ritmos que você pode escutar, mas nenhum desses ritmos identifica com um conhecimento, uma doutrina pessoal, uma crença, uma espiritualidade, né? Se Com certeza. você conhece alguma música que você lembra uma coisa espiritual, uma coisa de crença, de doutrina? Quando você escuta reggae, você lembra logo do Rastafari, você lembra dos dois, o movimento Rastafari e o reggae. Tá sempre andando juntos, né? Uhum. Com certeza, isso é inegável. Rastafari e aliás, o reggae, se você, a maioria das canções de reggae, se você traduzir, hoje estão falando de amor, hoje O estão falando bíblico, né? do bíblico, do Rastafari, do Deus preto, da terra da Etiópia, que é o Jardim do Éden, enfim, das riquezas que tiraram do povo preto Uhum. para fazer uma América, enfim, várias outras coisas que que é citado e às vezes, como eu sempre digo, aí nos Estados Unidos, Europa, claro que eles tocam as músicas, mas eles estão compreendendo que o cara está falando, o que o Rasta está falando. Quando o Bob fala Unbushed Night,
Ele sabe que ele está dizendo, ó, tentaram armar para mim, mas eu saí fora. Entendeu? Ele está dizendo ali que sofreu um Exato. atentado, aquela coisa toda. Mas eu estou dizendo isso porque aqui no Brasil nós temos uma cultura, graças a Deus, eu, por gostar de reggae, eu fui mais a fundo, eu fui entender mesmo, saber o que o cara estava falando, entendeu? Para mim, entrei, fiz um curso de inglês, conversei com os caras que falam inglês, estrangeiros, é, a, nativos, eu entendo, graças a Deus, o que eles falam, né? Aí eu fui entender, porra, como uma música feita na Jamaica chamada War in a Babylon vai tocar num país como o Brasil. Se tocar em português, essa música é até banida do país. É, porque É o até. que é escrito, tem coisas que o Brasil não deixa o pessoal absorver informações, né? Quanto mais ignorante, melhor. Uhum, Quando eu falo ignorância, não é que tá. pessoas não entendem exatamente quando você fala ignorância. Ah, você é ignorante, pensa que ignorância é só... Fala ignorar um conhecimento. Quando você ignora um conhecimento, então eles precisam que essas pessoas sejam mais ignorantes, que não aceitem, que não entendam das coisas, porque quanto mais é mais fácil de empurrar coisas a goela abaixo das pessoas. É a mesma coisa quando a pessoa eu não falo de política, mas o cara vai votar em uma pessoa, ele não sabe votar, é mais fácil de iludir um cara que não sabe votar do que uma pessoa que sabe votar. Né? É a mesma coisa Uhum, quando você é iludido por uma coisa que você não sabe exatamente o que é, eles vão ser bem mais fácil de iludir aquela pessoa porque ele não tem conhecimento. Então, quando é por uhum, isso que com as certeza. músicas de protesto do reggae não é para todo mundo. Não é todo mundo que entende, não é todo mundo que aceita, não é todo mundo que vai aceitar, né, o que está escrito nas coisas do reggae. Por isso que eu canto a maioria das músicas que eu canto em inglês, independente de não ser música de protesto ou romântica ou o que seja, porque eu posso falar mais em inglês e abranger um público maior do que em português. Não quer que o pessoal não aceite em português, mas o pessoal escuta mais coisas em inglês do que ele escuta em português. Ele aceita mais uma coisa em inglês do que em português. Que eu posso falar I shot the sheriff em inglês, em português, se eu falar uma coisa dessa, o pessoal vai achar que eu estou querendo matar policial ou uma coisa assim. É porque é da É, música, por aí. não é? Tem uma pergunta aqui, eu não sei se você está enxergando, que ela está perguntando a diferenças de estilos de reggae. A diferença de estilos de reggae, quais são os deles? Pode cantar uma música. A diferença de ritmos de reggae, que ela está querendo saber. Aí você pode cantar uma música, umas músicas diferentes de reggae. Tá? Você falou aí do dancehall, essas coisas aí. É Ela quando tá, você fala, quando chega junho, aí você escuta o forró, né? Forró é em geral, é aquele forró que é o chachado, o baião, o shot, tá entendendo? Então, tudo aquilo ali é do reggae. Tudo aquilo ali é do forró. O reggae tem a mesma coisa, tem o dancehall, tem o lovers rock, tem o rocksteady. Vem tudo tá entendendo? Vem do reggae. Tudo aquilo ali é uma tô, parte do reggae, vem da tô raiz do sacando. reggae. Então, Tô sacando, então tô tem o sacando. ska, como eu falei, o ska, tem o ska que é do reggae, que o reggae veio do ska praticamente. Então, as coisas que vêm de um ritmo, que aquele ritmo consegue dar um espaço para cada um, mesmo sendo daquele. É tipo, você tem uma laranja e você faz 10 fatias daquela laranja ali e sai distribuindo. E aí eles fazem que você pode fazer uma caipirinha com a laranja, pode fazer um suco de laranja, você pode fazer. Porque tudo ali veio da mesma raiz do reggae. Então, Uhum, com certeza. Rapaziada, estamos conversando aqui com o Diagan, Jagun, músico brasileiro. Diagun, Jagun, né? Diagun. Jagun. Diagun, Jagun que músico veio do brasileiro. Yorubá. Jagun vem do Yorubá. Algumas pessoas não Aham, sabem. Jagun vem do Yorubá. As pessoas associam o Jagan, que é do Jai, o Gan, mas é Jagun. aham, O nome original é Jagun, é Jagun, é Jagun. Jagun é da tribo Funfun, Yorubá. E aí eu coloquei o H só para relacionar mais ao reggae, que é o Jagun, Jagun, que é o guerreiro. Jagun significa guerreiro. aham. Entendi, entendi. Muito bem. Porque eu fui mais pro lado do inglês, tá Eu ligado? sei, mas é por causa Mas, disso mesmo, é por isso que às vezes eu deixei você à vontade de falar de Jagan e tal, porque eu ia saber que eu ia
chegar e corrigir, que eu sempre faço isso em alguma gravação, alguma entrevista, alguma coisa. Eu sempre vou lá e falo. Que Não, aí, mas não tem não, porque aí problema. me dá um espaço Aqui, de falar, a raiz do nome. aqui o artista é o cara. Uhum. Eu sou apenas um passaporte Uhum. para os fãs. Os fãs perguntam e aqui você pode ficar à vontade para falar, corrigir o que você quiser. Enfim, cara, a gente falou aí de muitas coisas, de música, de parceria, de religião, Haile Selassie. Queria encerrar falando de Haile Selassie, como você é o Rastafari, eu também sou. A gente vê a Rastafari como o Deus prometido, né? O que vem para arrebatar e levar para a terra prometida, que é a Etiópia. Enfim, Uhum. Haile Selassie, com essa força toda de um Deus supremo e um Deus supremo nos dias de hoje, há, há tempos atrás, como tempos onde Bob Marley era vivo, Jacob Miller era vivo, Peter Tosh era vivo, e eles chamavam o nome desses caras e com mais fervor, entendeu? Tinha um povo que louvava mesmo e tal, aquela coisa. Aí, com o passar do tempo, as lendas se vão, né? Ficou legado, mas você acha que esfriou esse nome de Selassie como Deus Supremo ou ainda continua a sua doutrina? Bom que você falou isso. Porque o que eu vejo, às vezes, que existem alguns falsos crentes, que qualquer besteirinha, já, Rastafari, aí não entende exatamente por quê, que outro dia fiz uma live com uma pessoa e eu expliquei que as pessoas falam, fulano de tal Rasta, porque tem dreadlocks, aí tem uma trança e diz que é Rasta. E aí eu disse, essas coisas ofendem as pessoas que seguem o movimento, porque todo mundo passa a ser rasta, mas aí quando o bicho pega, ninguém é rasta, porque ninguém entende o que é, você tá entendendo? É como tem o movimento do Black Lives Matter, agora que eu falo, as pessoas falam Black Lives Matter, mas aí as pessoas começam a divulgar coisas com o nome do Black Lives Matter que não tem nada a ver com o movimento, tá entendendo? Então isso aí, em vez de fortalecer, isso enfraquece o movimento. Então, a mesma coisa é quando a pessoa sai gritando o tempo todo, já, raramente eu falo porque é uma coisa de sentimento, é uma coisa que você sente, você tem que falar. Não é porque para completar uma frase numa música que tem que falar já, entendendo? Então, quando o crente chama uma pessoa de irmão, quando o crente fala o nome de Deus, que ele está louvando o tempo todo, ele tem aquele coisa no coração que ele tem que falar aquele nome que para fortalecer o que ele está falando. Então, a mesma coisa que o Rastafari que utiliza, que fala, tem aquela coisa de segurar que é nossa. E quando a gente fala com o coração. E existem pessoas que falam, mas eles falam o tempo todo sem ter uma autoridade, uma força para falar. Então, vai desandando aquela coisa que a força não vem como uma força de quem sente aquilo mesmo. Quando você fala, não, já não. Já will give it to me, já will provide. Você está substituindo o nome de Deus por Já, que é o mesmo, que é o Deus. Né? Então, mas aí você está falando tá entendendo? Com a força de Deus mesmo. Então, tem pessoas que não utilizam essa força. Ele fala, não, já, que falou na música e grita já e tal, mas não sabe o significado. Não significa que não sabe nem quem é o já, não sabe nem o nome do já. Tá entendendo? Então, eu estava explicando a uma pessoa uma vez, quem é aquele ali? Eu estava falando da foto de Haile Selassie, uma amiga minha. Ela pensou que era foto de Abraham Lincoln. Pensou que era foto de Abraham Lincoln, porque era uma foto preta e branca. Eu digo, não, ali não é Abraham Lincoln, ali é Haile Selassie. Ela, quem é Haile Selassie? Eu expliquei para ela quem era Haile Selassie. Aí lá eu não sabia quem era. Eu digo, o nome dele, o Rastafari, que as pessoas sabem quem é Rastafari, é por causa do nome dele, era Ras. Ele se tornou um Ras, se tornou um rei. Então, foi aí que veio o nome. Então, as pessoas não sabem exatamente por quê. É por isso que eu estou dizendo, o nome vai sumindo, vai desandando, por causa disso, que as pessoas utilizam o tempo todo sem necessidade. Entendendo? Então, o nome de Deus não pode ser usado em vão toda hora. E as pessoas ficam toda hora, meu Deus isso, meu Deus aquilo, oh meu Deus. Então, o nome já... É quando você está querendo conversar com Deus e utiliza o nome dele sem ter uma necessidade. Até Deus mesmo, acho que fica, já não está precisando de mim não, porque você está falando o nome em vão toda hora, então você não precisa. Uhum. Massa, massa. O Hugh Mandel, não sei se você já ouviu, ele, lenda também, sempre citado no reggae. Hugh Mandel tem uma música que chama My Mind, né? Ele fala que na música que ele viaja pensando em várias coisas.
eu viajo pensando na minha vida, pensando na minha mãe, na minha namorada, mas tem uma hora na música que eu acho a música para mim é aí. Ele fala, ele falou, oh meu Deus, veja essas pessoas lhe chamando em vão. É Ele, exatamente o que ele eu estou fala, falando. ele fala, já, veja as pessoas lhe chamando em vão. Tipo assim, né? Por quê e tal? Eles não entendem, tal. Fala. Enfim, cara, valeu mesmo. Muito Muito obrigado aí obrigado pela pelo esse tua. convite. Então, deixa as pessoas, se eu tonalizar só as pessoas, vai lá no Spotify, no iTunes, em qualquer plataforma que você quiser. Todas as músicas estão disponíveis, as músicas foram lançadas. A música nova já está lá também, já está estourada lá, graças a Deus está rolando. Tem 2 dias que foram lançados, então já tem mais de quase 15 mil plays já. E tem vídeo lá no YouTube também com a mesma música, já com a descrição. Você pode ler, acompanhar a música também. E o clipe vai estar disponível no dia 15. Vai lá, então, Jahgun, lá no YouTube, lá no Spotify, onde você quiser. Você vai achar o meu material. E muito obrigado também, velho. Somos todos guerreiros de Jah. Em participação também, agradecendo a Mafia Reggae, que foi por isso que eu conheci vocês, o trabalho de vocês. O trabalho de vocês chegou até a mim por causa da Mafia Reggae. Então, agradeço a você aí novamente pelo convite, já guiando o tempo todo. Então, muito obrigado. Valeu? Valeu, irmão. Salve, salve. Só alegria aí para ti, Para você progresso, também. paz, prosperidade. God bless Bless up. everyone. Valeu. Aliás. Selassie.